Olá, meu nome é André, eu faço você muito bem-vindo a mais um episódio aqui no canal O Caminho do Discipulado. Se essa é a sua primeira vez aqui, eu faço você muito bem-vindo. Convido você a conhecer o canal, a ver os outros conteúdos que já estão disponíveis no canal, mais de 170 episódios. Estamos no YouTube, no Spotify, com conteúdo sobre o estudo das escrituras e vários outros conteúdos. Livros em formato de audiobook que você pode ouvir e acompanhar também, tá bom? Então seja muito bem-vindo e no episódio de hoje vamos tratar de um assunto muito importante baseado em Mosias 2, que é o tema dessa série, que é o assunto dessa série no episódio de hoje. Vamos seguir aí o estudo comentado do livro de Mórmon e hoje vamos estudar Mosias capítulo 2. Vamos aprender um pouquinho sobre a importância de ministrar fora dos muros da igreja. Que lição podemos tirar sobre esse assunto em Mosias 2? Qual é a lição importante desse capítulo? Enfim, existem muitas lições, mas vamos focar apenas em alguns ensinamentos e os outros você vai poder fazer aí no seu próprio estudo pessoal, tá bom? Como de costume, primeiro nós vamos ouvir a narração na íntegra do capítulo, Mosias 2, depois eu retorno aqui então para os comentários, para que possamos tirar algumas lições importantes e maneiras e formas como podemos aplicar isso na nossa vida, tá bom? Tenho certeza que vai ser uma experiência muito boa e agradável. Muito obrigado pela sua companhia e vamos agora ouvir Mosias capítulo 2. Capítulo 2. O rei Benjamim fala a seu povo. Relata a equidade, justiça e espiritualidade de seu reinado. Aconselha o povo a servir a seu rei celestial. Aqueles que se rebelarem contra Deus sofrerão angústia semelhante a um fogo inextinguível. Aproximadamente 124 a.C. E aconteceu que após Mosias haver feito o que seu pai lhe ordenara, e haver feito uma proclamação por toda a terra, o povo congregou-se por toda a terra, a fim de subir ao templo para ouvir as palavras que o rei Benjamim lhes diria. E eram tantos que não foram contados, porque eles se haviam multiplicado muito, tornando-se numerosos na terra. E também tomaram das primícias de seus rebanhos, para oferecerem sacrifícios e holocaustos segundo a lei de Moisés. E também para poderem dar graças ao Senhor seu Deus, que os tirara da terra de Jerusalém e livrara-os das mãos de seus inimigos, e nomeara homens justos para serem seus mestres, e também um homem justo para ser seu rei, o qual estabelecera a paz na terra de Zaraenla, e ensinara-lhes a guardar os mandamentos de Deus, a fim de que se regozijassem e se enchessem de amor para com Deus e todos os homens. E aconteceu que quando subiram ao templo, armaram suas tendas nos arredores, cada homem conforme sua família, que consistia na esposa e nos filhos e nas filhas, e nos filhos e nas filhas destes, do mais velho ao mais jovem, cada família separada uma da outra. E armaram suas tendas ao redor do templo, cada homem com a porta de sua tenda voltada para o templo, a fim de que pudessem permanecer nas suas tendas e ouvir as palavras que o rei Benjamim lhes diria. Por ser a multidão tão grande que o rei Benjamim não poderia ensinar a todos dentro dos muros do templo, ele fez construir uma torre, para que assim seu povo pudesse ouvir as palavras que lhes diria. E aconteceu que, da torre, ele começou a falar a seu povo, e nem todos podiam ouvir-lhe as palavras, por causa do tamanho da multidão. Portanto, fez com que suas palavras fossem escritas e enviadas àqueles que se achavam fora do alcance de sua voz, para que também recebessem suas palavras. E estas são as palavras que ele disse e fez com que fossem escritas, dizendo: Meus irmãos, todos que vos haveis reunido, vós que podeis ouvir as palavras que hoje vos direi, pois não ordenei que viesseis aqui para ouvir levianamente as palavras que direi, mas para que me escuteis e abrais os ouvidos para ouvir, e o coração para entender, e vossa mente para que os mistérios de Deus vos sejam revelados. Não ordenei que subisseis aqui para que me temesseis ou para que pensasseis que eu, por mim mesmo, seja mais que um homem mortal. Mas sou como vós mesmos, sujeito a toda a sorte de enfermidades do corpo e da mente. Contudo, fui escolhido por este povo e consagrado por meu pai, e a mão do Senhor permitiu que eu fosse governante e rei deste povo.
e fui guardado e preservado por seu incomparável poder, para servir-vos com todo o poder, mente e força que o Senhor me concedeu. E digo-vos que, como me foi permitido empregar meus dias a vosso serviço até este momento, e não tentei obter de vós nem ouro, nem prata, nem qualquer tipo de riqueza, nem permiti que fosseis confinados em calabouços, nem que escravizasseis uns aos outros, nem que assassinasseis, nem pilhasseis, nem roubasseis, nem cometesseis adultério, nem permiti que cometesseis qualquer tipo de iniquidade, mas ensinei-vos que devíeis guardar os mandamentos do Senhor em todas as coisas que Ele vos ordenou, e eu mesmo tenho trabalhado com minhas próprias mãos, a fim de vos servir, e para que não sejais sobrecarregados com impostos, e não recaiam sobre vós coisas difíceis de suportar. E vós mesmos sois testemunhas, neste dia, de todas estas coisas que falei. Contudo, meus irmãos, não fiz estas coisas todas para vangloriar-me, nem conto estas coisas para assim poder acusar-vos. Mas digo-vos estas coisas, para que saibais que hoje posso responder ante Deus com uma consciência limpa. Eis que vos digo, ao afirmar-vos haver empregado meus dias a vosso serviço, que não é meu desejo vangloriar-me, porque só estive a serviço de Deus. E eis que vos digo estas coisas para que aprendais sabedoria, para que saibais que quando estáis a serviço de vosso próximo, estáis somente a serviço de vosso Deus. Eis que me haveis chamado vosso rei, e se eu, a quem chamais vosso rei, trabalho para vos servir, não deveis vós trabalhar para vos servirdes uns aos outros? E eis também que se eu, a quem chamais vosso rei, que passou os seus dias a vosso serviço, e contudo esteve a serviço de Deus, mereço algum agradecimento de vós. Ó, quanto deveis agradecer a vosso Rei Celestial! Digo-vos, meus irmãos, que se renderdes todas as graças e louvores, com todo o poder de vossa alma, àquele Deus que vos criou, e guardou e preservou, e fez com que vos regozijasseis e vos concedeu viverdes em paz uns com os outros, digo-vos que se servirdes ao que vos criou desde o princípio, e vos está preservando dia a dia, dando-vos alento para que possais viver, mover-vos e agir segundo vossa própria vontade, e até vos apoiando de momento a momento. Digo-vos que se o servirdes com toda a alma, ainda assim sereis servos inúteis. E eis que tudo o que ele requer de vós é que guardeis seus mandamentos. E ele prometeu-vos que se guardasseis seus mandamentos, prosperaríeis na terra, e ele nunca se desvia do que disse. Portanto, se guardardes seus mandamentos, ele vos abençoará e far-vos-á prosperar. Ora, em primeiro lugar ele vos criou e concedeu-vos a vida, pelo que lhe sois devedores. E em segundo lugar, ele requer que façais conforme vos ordenou. E se o fizerdes, ele imediatamente vos abençoará, e portanto ter-vos-á pago. E vós ainda lhe sereis devedores, e o sois, e sê-lo-eis para sempre. Portanto, de que vos podeis vangloriar? E agora vos pergunto, podeis dizer algo de vós mesmos? Respondo-vos, não podeis dizer que sois, nem mesmo como o pó da terra. No entanto, fostes criados do pó da terra, mas eis que o pó pertence àquele que vos criou. E eu, mesmo eu, a quem chamais vosso rei, não sou melhor do que vós, porque eu também sou do pó. E vedes que estou velho, e prestes a entregar este corpo mortal à sua mãe terra. Portanto, como disse que vos havia servido, andando com a consciência limpa diante de Deus, assim vos fiz reunir nesta ocasião, para que eu possa ser declarado inocente e para que vosso sangue não recaia sobre mim, quando me apresentar para ser julgado por Deus, pelas coisas que ele me ordenou, concernentes a vós. E digo que vos fiz reunir, para poder livrar minhas vestimentas de vosso sangue, nesta ocasião em que estou para descer à minha sepultura, a fim de que eu desça em paz e meu espírito imortal possa juntar-se aos coros excelsos, cantando louvores a um justo Deus. E ademais, digo-vos que vos fiz reunir, para declarar-vos que não posso mais ser vosso mestre, nem vosso rei. Porque mesmo agora, todo o meu corpo treme muito, enquanto me esforço para vos falar. Mas o Senhor Deus me sustém, e permitiu-me que vos falasse, e ordenou-me que vos declarasse hoje que meu filho Mosias é vosso rei e governante. E agora,
meus irmãos, quisera que agisseis como tendes feito até aqui. Assim como tendes guardado os meus mandamentos, e também os mandamentos de meu Pai, e tendes prosperado, e fostes livrados de cair nas mãos de vossos inimigos, de igual maneira, se guardardes os mandamentos de meu Filho, ou seja, os mandamentos de Deus, que por ele vos serão transmitidos, prosperareis na terra, e vossos inimigos não terão poder sobre vós. Cuidado, porém, ó meu povo, para que não surjam contendas entre vós, nem vos inclineis a obedecer ao espírito maligno, do qual meu pai, Mosias, falou. Mas eis que há uma condenação decretada para o que se inclina a obedecer a esse espírito, porque o que se inclina a obedecer-lhe e permanece e morre em seus pecados, bebe condenação para a própria alma, porque recebe por salário um castigo eterno, havendo transgredido a lei de Deus contra seu próprio conhecimento. Digo-vos que ninguém há entre vós, à exceção de vossas criancinhas, que não foram ensinadas sobre estas coisas, que não saiba que sois eternamente devedores a vosso Pai Celestial, e que deveis entregar-lhe tudo o que tendes e sois, e que não haja sido instruído concernente aos registros, que contém as profecias pronunciadas pelos santos profetas, até a época em que nosso pai, Lei, deixou Jerusalém. E também tudo o que tem sido dito por nossos pais até agora. E eis que também eles disseram que lhes foi ordenado pelo Senhor, portanto são justos e verdadeiros. E agora eu vos digo, meus irmãos, que depois de haver desconhecido todas estas coisas, e elas vos haverem sido ensinadas, se transgredirdes e fordes contra aquilo que tem sido falado, de modo que vos afasteis do Espírito do Senhor, e não tenha ele lugar em vós para guiar-vos pelas veredas da sabedoria, a fim de que sejais abençoados, favorecidos e preservados. Digo-vos que o homem que faz isto se rebela abertamente contra Deus. Portanto, se inclina a obedecer ao espírito maligno e torna-se inimigo de toda a retidão. Por isso o Senhor não tem lugar nele, pois ele não habita em templos impuros. Portanto, se tal homem não se arrepende e permanece e morre inimigo de Deus, as exigências da divina justiça despertam-lhe a alma imortal para um vivo sentimento de sua própria culpa, que o leva a recuar diante da presença do Senhor e enche-lhe o peito de culpa e dor e angústia, como um fogo inextinguível, cuja chama se eleva para todo o sempre. E digo-vos que a misericórdia não tem direito sobre esse homem. Portanto, sua condenação final é padecer um tormento sem fim. Ó, todos vós, anciãos, e também vós, jovens, e vós, criancinhas, que podeis entender minhas palavras, pois falei-vos claramente para que pudesseis compreender. Oro para que vos lembreis da terrível situação daqueles que caíram em transgressão. E ainda mais, quisera que considerasseis o estado abençoado e feliz daqueles que guardam os mandamentos de Deus. Pois eis que são abençoados em todas as coisas, tanto materiais como espirituais. E se eles se conservarem fiéis até o fim, serão recebidos no céu, para que assim possam habitar com Deus em um estado de felicidade sem fim. Ó, lembrai-vos de que estas coisas são verdadeiras, porque o Senhor Deus as disse. Muito bem, então. Provavelmente você já ouviu falar bastante de alguns versículos de Mosias 2. Por exemplo, o versículo muito conhecido é o versículo 17, né, que fala que quando estáis a serviço de vosso próximo, estáis somente a serviço de vosso Deus. Também temos o versículo 41, né, que fala... e ainda mais quisera que considerasses o estado abençoado e feliz daqueles que guardam os mandamentos de Deus. Então são versículos muito conhecidos, mas eu hoje nesse episódio eu não vou tratar desses versículos, apesar de serem versículos lindos, com lições incríveis e muitas outras lições aí desse capítulo, mas eu gostaria de frisar o episódio de hoje em um ensinamento que eu identifiquei no versículo 7 e 8 de Mosias 2, tá? Então aqui eu identifiquei algumas lições importantes desse versículo que diz assim: E por ser a multidão tão grande que o rei Benjamim não poderia ensinar a todos dentro dos muros do templo, ele fez construir uma torre para que assim seu povo pudesse ouvir as palavras que lhes diria. Então aqui diz que a multidão era muito grande e que não seria capaz para o rei Benjamim ensinar todos dentro dos muros do templo, que era lá o local, a princípio,
da reunião. A reunião foi marcada para ser lá, ao redor do templo. Mas a multidão foi tão grande e foi com tantas pessoas subiram para ouvir o rei, que não foi possível ensinar todos dentro dos muros do templo. Então ele fez construir uma torre. E aconteceu que da torre ele começou a falar a seu povo e nem todos podiam ouvir-lhes as palavras, por causa do tamanho da multidão. Portanto, fez com que suas palavras fossem escritas e enviadas àqueles que se achavam fora do alcance de sua voz, para que também recebessem suas palavras. Então aqui me chamou a atenção esse cuidado, esse zelo do rei Benjamim com as pessoas que não conseguiriam ouvir sua voz dentro dos muros do templo. Essa preocupação que ele teve com aqueles que estavam fora dos muros do templo. Então ele construiu uma torre, e mesmo com a torre, e não foi possível, diz aqui. Então ele fez com que suas palavras fossem escritas e enviadas àqueles que se achavam fora do alcance da sua voz. Me chama muito a atenção esse cuidado, esse exemplo do rei Benjamim, essa preocupação que ele teve com aquelas pessoas que estavam fora dos muros do templo e que estavam fora do alcance da sua voz. E eu tenho pensado, será que eu, no meu chamado, na minha vida, como membro da Igreja de Jesus Cristo, será que eu também tenho me preocupado com aqueles que estão fora dos muros do templo ou fora dos muros da capela? Será que eu também tenho me preocupado com aqueles que estão fora do alcance da voz do profeta do Senhor? Como o rei Benjamim, aqui ele estava como líder, como profeta daquele povo, e ele se preocupou com aqueles que estavam fora do alcance da sua voz. Então, será que eu também tenho me preocupado com aqueles que estão fora do alcance da minha voz? Será que eu também tenho me preocupado em ministrar aqueles que estão fora dos muros da capela, os muros da igreja? E qual a importância de ministrar a esses que estão fora dos muros da igreja? É muito importante. O Senhor nos chama para que nós possamos não só cuidar de nós mesmos, mas cuidar dos seus filhos. O próprio Mosias 2 fala, que quando estamos a serviço do nosso próximo, estamos a serviço de nosso Deus. E nem sempre, e na maioria das vezes, o nosso próximo não vai estar na capela. O nosso próximo não vai estar na igreja. Ele não vai ser nem da igreja muitas vezes. E esse cuidado, esse ensinamento do rei Benjamim em se preocupar com aqueles que estão fora dos muros da capela, dos muros do templo, é um grande exemplo e ensinamento para mim. Eu gosto muito de uma escritura em Ezequiel 34, que fala muito sobre pastores e diz assim: ai dos pastores em Israel que se apacentam a si mesmos. E várias vezes se repete mais nesse capítulo esse cuidado. Ai dos pastores que apacentam a si mesmos. Então nós devemos ter cuidado. Independente do nosso chamado, nós podemos sim ser chamados de pastores, talvez como um pai, como um irmão, às vezes como um filho sendo pastor dos seus pais, às vezes como um líder na igreja, e não necessariamente só os líderes são pastores, mas todos nós podemos ser pastores de alguma ovelha. E será que nós estamos sendo o tipo de pastor que se apacenta apenas a si mesmo? Como que pode ser isso? Pode ser dessa forma quando nós nos preocupamos apenas com aqueles que estão dentro dos muros da igreja. Então, no nosso ministério, no nosso chamado, nós devemos também dedicar nossa atenção e nosso cuidado com aqueles que estão fora dos muros da igreja, em ministrar essas pessoas. E eu gosto muito e amo muito como a igreja do Senhor faz isso. Então nós, como membros da igreja, devemos fazer também. A igreja faz muitas ações em programas humanitários que mostram a preocupação da igreja com pessoas que estão fora dos muros da igreja. Ou seja, a igreja não tem uma preocupação apenas com aqueles que estão dentro dos muros da igreja. Vários projetos da igreja, por exemplo, a igreja se empenhou em fornecer uma assistência, sempre se esforça, em fornecer assistência imediata após desastres, fornecendo muitas vezes alimentos, suprimentos médicos, suprimentos de emergência, que ajudam as pessoas nesses momentos. A igreja tem programas também para ajudar a promover o acesso à água potável, a melhora da saúde, a higiene das famílias, em trabalhos conjuntos com a Organização Mundial da Saúde. A igreja tem programas para treinamento de reanimação neonatal,
né? Esse programa tem ajudado muitas vidas a serem salvas. A igreja tem um programa sobre o cuidado da visão, né, onde ela promove ajuda através de exames para que possa promover cuidados com a visão e prevenir a cegueira de muitas pessoas. A igreja tem programas de doação de cadeiras de roda, né, onde já doou milhares e milhares de cadeiras de roda ao redor do mundo. A igreja tem programas que ela promove a produção de alimentos para famílias ao redor do mundo e não só membros da igreja. A igreja também participa de programas que promovem ajuda em relação à vacinação de crianças, de pessoas em todo o mundo. Então, esse cuidado que a igreja tem com pessoas que estão fora dos muros da igreja é um grande exemplo para nós também. Então, um cuidado que nós podemos ter a partir desse ensinamento é na nossa casa, na nossa família. Que cuidado nós podemos ter, talvez, para que nossa ministração chegue fora dos muros da igreja? E no nosso quórum, e na nossa sociedade de socorro, na nossa primária, como nós podemos mostrar preocupação por aqueles que estão fora dos muros da igreja? E na nossa presidência, como que nós podemos demonstrar mais cuidado e preocupação com aqueles que estão fora dos muros da igreja? Essa é uma grande lição aqui que o Rei Benjamim nos deixa, esse cuidado, essa preocupação que ele teve com aqueles que estavam fora dos muros do templo. Aqui era o templo, né? Porque eles estavam no templo, mas isso pode ser relacionado à igreja também, né? Que cuidado que eu e você estamos tendo, que preocupação que nós estamos tendo com aqueles que estão fora dos muros da igreja. Então é muito importante que no nosso ministério nós possamos dedicar atenção e cuidado também com aqueles que estão fora dos muros da igreja. E não se preocupar apenas e tão somente com aqueles que estão dentro dos muros da igreja. Isso vale quando se fala em se preocupar com pessoas fora dos muros da igreja. Isso pode ser se preocupar com pessoas não membros da igreja e também com pessoas que são membros da igreja, que por algum motivo hoje estão fora dos muros da igreja. Então, ter esse cuidado ele é muito, muito importante e vai enriquecer a nossa experiência espiritual, vai enriquecer o nosso ministério, vai nos ajudar a sentir ainda mais o amor que o Senhor tem pelas pessoas quando nós vamos atrás das ovelhas perdidas. As ovelhas perdidas, na maioria das vezes, elas vão estar fora dos muros e não dentro dos muros. E eu entendo também que muitas vezes é mais fácil, é mais confortável ficar apenas dentro dos muros, não sair para fora. Às vezes é mais difícil e é mais trabalhoso sair para fora dos muros da igreja, mas talvez é isso que o Senhor nos ensinou, quando nos deu tantos ensinamentos sobre o cuidado com a ovelha perdida, com o filho pródigo. O filho pródigo, ele não estava dentro dos muros da sua família, estava fora dos muros. Então, que nós possamos ministrar e cuidar mais daqueles que estão fora dos muros da igreja. Essa é uma lição incrível que eu pude tirar aqui com o Rei Benjamim. Espero que faça sentido para você também, que ajude você de algum modo esses ensinamentos. E estude mais esse capítulo, ele é incrível, tem muitas outras lições. Por hoje eu vou ficar por aqui com essa lição aqui importantíssima, né? Sobre a importância de ministrar fora dos muros da igreja também. Olá, meu nome é André, eu faço você muito bem-vindo a mais um episódio aqui no canal O Caminho do Discipulado. Se essa é a sua primeira vez aqui, eu faço você muito, muito bem-vindo. Convido você a conhecer o canal, a ver os outros conteúdos que já estão disponíveis no canal, mais de 170 episódios. Estamos no YouTube, no Spotify, com conteúdo sobre o estudo das Escrituras e vários outros conteúdos. Livros em formato de audiobook que você pode ouvir e acompanhar também, tá bom? Então seja muito, muito bem-vindo e no episódio de hoje vamos tratar de um assunto muito importante, baseado em Mosias 2, que é o tema dessa série, que é o assunto dessa série no episódio de hoje. Vamos seguir aí o estudo comentado do livro de Mórmon e hoje vamos estudar Mosias capítulo 2. Vamos aprender um pouquinho sobre a importância de ministrar fora dos muros da igreja. Que lição podemos
tirar sobre esse assunto em Mosias 2? Qual é a lição importante desse capítulo? Enfim, existem muitas e muitas lições, mas vamos focar apenas em alguns ensinamentos e os outros você vai poder fazer aí no seu próprio estudo pessoal, tá bom? Como de costume, primeiro nós vamos ouvir a narração na íntegra do capítulo, Mosias 2, depois eu retorno aqui então para os comentários, para que possamos tirar algumas lições importantes e maneiras e formas como podemos aplicar isso na nossa vida, tá bom? Tenho certeza que vai ser uma experiência muito boa e agradável. Muito obrigado pela sua companhia e vamos agora ouvir Mosias capítulo 2.